Pronto, estamos gravando. Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Hoje o Dr. Henrique Cabello vai falar sobre o Shock Trial. Só para recapitular um pouco, a gente ainda está em 1999 e não existia nenhuma diretriz. A primeira diretriz de infarto vai ser publicada no ano seguinte, né? E a gente já passou aí por várias terapêuticas que reduziram a mortalidade no infarto, AS, trombolítico, beta-bloqueador, IECA, e agora a gente está pesando no terreno meio sombrio, onde até então, naquela época, se o paciente chegava com um infarto em choque, eles acreditavam que só o fato de transportar o paciente ou da próprio procedimento, e aí vocês têm que lembrar que naquela época, e que era o cateterismo, né? Era uma punção sempre femoral, o pessoal não fazia punção radial na emergência. A gente ainda vai começar a introduzir os stents, então, stent era exceção, as angioplastias eram todas com balão, e na década de 90, mesmo nos Estados Unidos, apenas 30% dos pacientes eram submetidos à revascularização percutânea. A terapia padrão da época ainda era trombólise. Então, assim, hoje a gente tem um cenário muito diferente, né, mesmo na nossa realidade brasileira. De forma que existia essa dúvida, se já tinha uma evidência que revascularizar, quanto mais precoce, era benéfico para o paciente, esse paciente mais instável, paciente mais grave, a complicação mais fatal, que seria o choque cardiogênico, que naquela época já tinha uma mortalidade de 50% a 80%. A gente revascularizar precoce também poderia reduzir desfecho, e é isso que o Henrique vai apresentar para a gente. Então tá, bom dia, eu sou o Henrique, né, residente da cardiologia. Hoje eu vou apresentar dois artigos, sendo o primeiro o Shock Trial, né, que é a revascularização precoce no infarto agudo do miocárdio em pacientes com complicação de choque cardiogênico. Esse artigo ele foi publicado no New York England Journal of Medicine em 1999. Primeiramente, o choque cardiogênico já era uma complicação muito grave do infarto agudo do miocárdio, acontecendo em 7 a 10% desses casos do infarto agudo do miocárdio, tendo a sua mortalidade ali por volta dos 70 a 80%. E ainda hoje continua sendo uma complicação muito importante, principal causa de morte em pacientes hospitalizados após um infarto e ainda na era da reperfusão já, né? Esses pacientes que foram submetidos já, ou melhor, teve já um estudo também, já mostrando na época que foi feito pacientes submetidos por angioplastia primária precoce, né, para choque cardiogênico, que mostrava a mortalidade ali já em volta de 26% e 72%. Então já era menor nesses pacientes que foram feitos, né. Mas o que eu me lembro, parece que o número de pacientes que foram feitos nesse outro estudo anterior um número é muito pequeno, daí não teve tanto repercussão. A proposta daí do estudo atual, que seria ver se esses pacientes que tinham choque cardiogênico e realizassem a angioplastia ou uma cirurgia de revascularização, se reduziria a mortalidade, né? No quadro de urgência, né? Já o ensaio, ele foi praticamente um ensaio clínico randomizado, comparando dois tipos de estratégia de tratamento, que daí seria a revascularização, isso por angioplastia, no caso, que seria, no caso, por balão, né, via hemodinâmica, ou vai ser via revascularização mesmo, cirurgia. E outra estratégia de tratamento seria aquele estabilização médica do paciente, né. A duração do estudo, ele começou lá em abril de 93 e durou até novembro de 98. Incluía mais ou menos 30 centros, isso aí pegando Estados Unidos, Canadá e outros países, né? Mas os principais acabou sendo Estados Unidos e Canadá. Esses pacientes que davam entrada já com a suspeita de choque cardiogênico, né? Complicado devido ao infarto, né? Eles já tinham como sua principal
já poderiam ser definidos como proposta de cirurgia, de procedimento de revascularização, se esses pacientes estavam nessas 6 primeiras horas para poder ser randomizados. Já os pacientes que já passavam dessas 6 horas, eles poderiam ser direcionados para a estabilização médica inicial, né, para poder, caso esses pacientes necessitavam, né. E daí, desses pacientes também que foram direcionados para a estabilização, se mais tarde ele pudesse ser, tipo, se ele tinha uma clínica já apropriada para fazer uma revascularização via hemodinâmica ou cirúrgica, daí ele já era direcionado também, né? O desfecho primário que foi analisado desse estudo procurou ser nesses 30 primeiros dias após a randomização, né? Se é a mortalidade dele, e o secundário a mortalidade daí para esses pacientes de 6 meses a 12 meses após o infarto. Quais eram os critérios para entrar no estudo, né? Esses pacientes tinham que ter lá um supradesnivelamento do CT, um infarto com onda Q, um bloqueio de ramo esquerdo, um infarto posterior com infradesnivelamento do segmento ST anterior, complicado por um choque devido à disfunção do ventrículo, né? O que daí diferenciou esses pacientes que poderiam entrar com um diagnóstico mesmo para achar que cardiologia? A confirmação foi, no caso, foi clínica, né, para poder ver se o paciente estava em choque, ou via hemodinâmica. O início do choque desse paciente, ele tinha que ocorrer entre as 36 horas, lá já após o infarto, para ser randomizado, né, e quando é randomizado e identificado que ele estava em choque, ele tinha que ser o choque ele já tinha que ser identificado nessas 12 primeiras horas para poder tentar entrar no estudo. Os critérios de exclusão dos pacientes que fugiam aos critérios que eles queriam para adentrar no estudo, daí tinham esses pacientes que tinham já uma doença sistêmica grave, tinha já um choque mecânico de outras causas, né, uma doença valvar grave, uma miocardiopatia dilatada, uma incapacidade dos cuidados de obter um acesso para fazer hemodinâmica, ou inadequação para fazer cirurgia. O estudo ele incluiu lá os 132 pacientes, ao todo foram 1.720, que eu me lembro, né, 1.700 e poucos pacientes, e daí foram randomizados e sobrou o que adentraram mesmo, que foi compatível com os critérios que o pessoal estipulou, deu os 302 pacientes. Até o número não chega a ser muito grande, mas acabou tendo alguns achados, né? Desses pacientes que foram acompanhados nesses 30 dias e 6 meses após o infarto, né, foram subdivididos lá entre o sexo, a idade desses pacientes, o tipo de admissão, se ele veio já internando direto ou se ele veio por transferência, o tempo que demorou entre o choque desse paciente, né, se ele era elegível ou inelegível para uma terapia tromboembólica, né, a localização, se era dos Estados Unidos ou era de fora, acabou entrando esse critério, se ele tinha um infarto anterior, com presença de infarto anterior ou ausência, né, se possuía um infarto prévio, se ele era hipertenso ou diabético. Só um ponto, rapidinho. Pode falar. Cuidado na hora de usar a palavra anterior para antigo, tá? Prévio. Por causa sim. Da parede. Tá. Melhor ficar prévio mesmo. E daí aqui é mais demonstrando dos pacientes que foram divididos, né, que eram os 302 pacientes que foram randomizados, e aqui tinham mais 884 que tinham características semelhantes que acabaram não entrando no estudo, né. Dos 302 aí a gente vê já que a idade média mais ou menos é entre os 55 e os 75 anos que adentraram ao estudo, né, a maioria sendo masculino, branco, né, a maioria também foi observado que foram feito admissão por transferência de outros centros,
que tinham infartos prévios, no caso também, foram só apenas 32%, né? A maioria, então, foi primeiro infarto. Pacientes que eram hipertensos, diabéticos ou que já tinham história de insuficiência cardíaca, pacientes que já tinham anteriormente uma cirurgia de revascularização, que já não eram uma grande quantidade, que tinham já um procedimento via hemodinâmica também, de 6, 7% deles. E ali entra também já os pacientes que vieram a óbito, que também fizeram procedimento via angioplastia ou cirurgia, que vieram a óbito, né? Daí aqui nessa tabela que entra já mais, acaba sendo mais importante, conseguindo ver a diferença, né, entre os pacientes. A gente consegue observar lá a idade dos pacientes eram mais ou menos relativas, né? Se observa também que o número de mulheres que foram divididos, você via que as mulheres passaram mais para o procedimento de revascularização em comparação com a terapia, que foram divididos entre 150 para um, 150 para o outro. Praticamente foram ali mais ou menos divisão homogênea, né? E daí dessas divisões você via que os pacientes que já tinham um procedimento de revascularização, você via que já eram o número desses pacientes que fizeram outro procedimento de revascularização acabavam sendo muito menor em relação aos que fizeram terapia. O número de pacientes que foram transferidos, que entraram no estudo por admissão, eram iguais para os dois estudos. E o tempo mais ou menos médio entre o infarto e o choque ficava ali mais ou menos entre 4 horas, 4 horas e meia, mais ou menos, 4,6 horas, eu me lembro que estava escrito. Era o tempo médio entre os dois, praticamente. Nos pacientes que fizeram tratamento do estudo, né? Daí aqui mostrava já os pacientes que fizeram terapia tromboembólica, né? Que daí eram, como o doutor tinha comentado, que era muito comum já na época fazer. Dos pacientes que fizeram revascularização, apenas 49% fizeram terapia tromboembólica, e das pacientes que já foram definidos para o tratamento clínico ali inicialmente, 63% acabou fazendo terapia tromboembólica. Aqui também mostra também dos pacientes que fizeram angiografia, né, 54% dos pacientes que foram propostos para revascularização, 54,6% fizeram angioplastia, e dos pacientes que ficaram definidos como tratamento clínico ali, apenas 14% acabou fazendo o procedimento de angioplastia. Ali já tem um comentário com stent, doutor Plácido, né, que tinha comentado que não... Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo. O doutor já tinha comentado. Tá. Dos pacientes que foram feitos daí uma cirurgia de revascularização com bypass, né, que é a revascularização, 37,5% desses pacientes que foram propostos para a realização de revascularização, e dos pacientes que foram propostos por terapia clínica médica, apenas 11% foram feito procedimento de cirurgia revascularização. Aí mostra a diferença grande entre um e o outro dos pacientes que realizaram o procedimento, né? Ali mostra também o tempo, mais ou menos, que entrava mais ou menos para fazer o procedimento. Os pacientes que eram feito revascularização o quanto antes tinha a proposta de fazer revascularização. Já os pacientes que foram tratados com terapia clínica, o tempo, acho que médio que estava lá, médio para máximo que eles tinham botado era de 54 horas. Era a proposta, né? O mínimo, acho que era 54 horas. Você via ali, então, o tempo entre 79 horas a 162 horas para a realização do procedimento, conforme a estabilização clínica do paciente, né?
Aqui falando sobre a mortalidade dos 30 dias pós-infarto e 6 meses pós-infarto, que vai ser um acompanhamento. Aqui acaba observando desses pacientes que tiveram a proposta de cirurgia de revascularização, a mortalidade ficava lá em torno de 46,7%, e para aqueles pacientes que ficaram com proposta de terapia clínica, ficou entre 56%, observando que os pacientes que realizaram a revascularização tinham uma mortalidade menor. Já no acompanhamento lá de 6 meses, você via que esse tempo também mantia lá entre 50% e 63% desses pacientes. Nessa tabela, a gente consegue ver também, observando o seguinte, que desses pacientes que tinham menos de 75 anos, você conseguia ver lá que a mortalidade era menor mesmo também, 41,4% para 30 dias, de 56, e para mais de 6 meses, para um acompanhamento já mais a longo prazo, você vê que ficava mais expressiva essa diferença. Então, que tinha a revascularização tinha uma mortalidade menor para esses pacientes. A relação daí, conforme desses pacientes que tinham mais de 75 anos, foi o inverso, né? Pacientes com mais de 75 anos teve uma mortalidade maior, 75%, em relação à terapia clínica. Aqui já mostra uma tabelinha, já mostrando desses pacientes que fizeram a revascularização e deixaram por tratamento clínico, em um acompanhamento de 30 dias, e você mostrava, aí está mostrando também que a revascularização tinha um sucesso maior, né, para um acompanhamento para 30 dias, em comparação com o tratamento clínico. Já essa outra tabelinha, a gente vai mostrar, vai conseguir ver mais precisamente também a diferença entre, em relação à idade, né, os pacientes com menos de 75 anos teve uma diferença estatística significativa, né? Esses pacientes beneficiaram mais, tendo menos de 75 anos, para a realização do procedimento de revascularização, e por mais de 75 anos não se beneficiaram tanto. Porém, o número de pacientes que tinham mais de 75 anos que foram revascularizados era muito pequeno para poder resultar numa estatística significativa, né? Desses pacientes que tinham já infarto prévio, se observava também lá o número de pacientes que tinham infarto prévio era de 98, e o que não tinham infarto prévio era 204. Daí você vê também uma diferença significativa no estudo. Qual que era o viés e limitações que tiveram para o estudo, né? As limitações foi o poder estatístico era insuficiente, né? O número de pacientes eram só 302, e na parte dos pacientes que tinham mais de 75 anos, que eu tinha comentado também, o número de pacientes era muito pequeno para poder ter um poder estatístico maior. Era insuficiente, né? Os viés é que morreram muitos pacientes durante o período de randomização. Era difícil, né? O paciente já chegava em choque cardiogênico. E que concluiu que a revascularização precoce não reduziu a mortalidade nos 30 primeiros dias de forma significativa, mas reduziu a longo prazo, né? Que é mais de 6 meses. O que foi daí o checklist do estudo, né? Desses pacientes que, se eles tinham designado para o tratamento, foi randomizado? Sim, foi randomizado, foi um estudo clínico randomizado, com alocação centralizada, né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos para inclusão? Sim, foram os 302 pacientes analisados segundo a intenção, com a intenção de tratar, né? O segmento foi completo? Foi, né? A taxa de segmento foi de mais de 99% até 6 meses do tratamento.
A análise seguiu o princípio, sim, como você tinha comentado, e seguiu a intenção de tratar conforme descrito. O desfecho secundário, as condições cegas foram contempladas? Não foi um estudo cego, porque era difícil cegar os pacientes. Ou o paciente chegava com 6 horas, antes das 6 primeiras horas, e era tratado com procedimento, né, randomizado para poder fazer o procedimento de revascularização, ou o paciente já passou dessas 12 horas para poder fazer o tratamento e acabava sendo tratamento clínico. Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, os grupos eram similares, exceto pela pequena diferença entre pacientes que já tinham cirurgia de revascularização prévia, né? Além da intenção experimental do grupo, foram tratados igualmente? Foram, sim, tratados. O tratamento de suporte e de resgate eram semelhantes para os dois grupos. Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Até sim. Serviço com a capacidade de realização de uma revascularização de urgência até pode-se realizar até pode ser implementado, no caso. Todos os objetivos clínicos relevantes foram considerados? Sim. Foram avaliados a mortalidade a curto prazo e a médio prazo dos pacientes, né? O benefício do tratamento supera os riscos e custos? A longo prazo até pode-se dizer que sim, né? Especialmente esses pacientes que tinham menos de 75 anos, que eles podem ter, de vez em quando, até uma revascularização completa, recuperar a coração e ter uma vida normal, né? Henrique, parabéns pela apresentação, cara, foi bem direto ao ponto aí. Só aproveitando para pontuar algumas coisas do trabalho, né? Então, eu escolhi esse trabalho mais para mostrar para vocês como foi a evolução, né? Na verdade, até o ano passado, para vocês terem ideia, era o único trabalho que alguma terapêutica mostrou redução de mortalidade no choque cardiogênico por infarto. De 99 até 2024, a gente não teve nenhum trabalho com nenhuma conduta mostrando redução de desfecho. Vocês vê na prática clínica de vocês, no PA, na UCO, que é uma comorbidade, o paciente evolui muito mal, né? Por mais que a gente fique ali em cima, a nossa taxa de mortalidade no choque cardiogênico ainda é muito alta nos dias de hoje. O que eu achei interessante do trabalho, que apesar de realmente não ter atingido ali a porcentagem dos 328 pacientes, ficou muito perto, né? Você vê que foi um trabalho bem criterioso, 96% dos pacientes tinham SOMGANS, então o diagnóstico de choque cardiogênico foi um diagnóstico bem feito, com um paciente com uma PAOP maior que 18, um índice cardíaco menor que 2,2, né? Me chamou a atenção a alta taxa de paciente com balão intra-aórtico, né, 86%. Então, você vê que eram centros de alta complexidade mesmo para a época, né, pela disponibilidade de dispositivo. Outra coisa que me chamou a atenção, que talvez pode ter diluído um pouco o resultado do estudo, é que só 25% chegaram com um tempo do início dos sintomas até o porta-balão de menor que 6 horas, né? Apesar de ter demorado em média 1 hora ali para o resgate, para a angioplastia, na maioria das vezes, o paciente chegou com um tempo maior de sintomas, né? E só 64% apenas dos pacientes foram revascularizados, né? Isso que o Henrique falou, né? Se você voltar lá na segunda tabela que ele mostrou, 40% dos pacientes morreram antes de receber a terapia. Então, isso talvez possa ter diluído um pouco o resultado nesses 30 primeiros dias, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que, se você pegar ali a avaliação do trabalho, na média, os pacientes ficaram internados 12 a 14 dias. Hoje em dia, nossa média de internação gira em torno de 3 a 5 dias, né? Então, assim, a gente não tem todos os dados do trabalho, mas a gente sabe quanto mais tempo internado, mais riscos de infecção, de insuficiência renal dialítica, o paciente estava usando balão, então a gente não sabe se amputou membro, se teve outras complicações, né?
que possam ter influenciado essa questão dessa alta, de não ter tido um desfecho melhor em 30 dias, né? Mas, olhando aí no longo prazo, 6 meses, é uma conduta que mostrou redução de mortalidade, é uma verdade absoluta até os dias de hoje, né? O paciente que chega em choque cardiogênico, você vai fazer é abrir a artéria culpada, visando aí melhorar a perfusão e redução de mortalidade. Tanto que, como eu falei, né, esse trabalho foi de 99, a primeira diretriz foi de 2000, e na diretriz do ano seguinte, essa conduta foi incorporada à prática clínica, né? Era algo que, na época, eles tinham dúvida, né? Acabavam muitos pacientes ficando em tratamento clínico pelo risco de achar que no transporte ia estabilizar, que no procedimento ia estabilizar. E acho que a outra coisa que faltou eu comentar é que chama a atenção de 38% dos pacientes ter feito cirurgia de emergência, né? Uma coisa que a gente não vê na prática clínica de hoje em dia, é mais aquele paciente que deu muito errado, mas ainda assim é uma raridade, né? E a gente sabe que pacientes cirúrgicos são mais complexos, geram mais mortalidade nos primeiros dias, né? Isso pode ter contribuído também. Professor Zarur, o que o senhor gostaria de complementar? Primeiro, parabéns, tá, Henrique? Foi bem apresentado. Alguns termos, né, que acabou gerando confusão, por exemplo, não sei se você estava com tromboembolismo na cabeça, acho que você queria falar trombolítico, você estava falando tromboembolismo, enfim. É trombolítico mesmo, perdão. Eu sei. Bom, também tomar cuidado, igual eu interrompi no meio, isso acontece muito, tá, na hora de falar prévio, falar anterior. No caso do infarto, isso não funciona bem, porque confunde com a parede anterior, né? Uma coisa que acho que faltou um pouquinho foi estabelecer exatamente qual que era a ideia de revascularização, tá, do vaso. Qual que é a ideia, na verdade, aqui no Shock Trial? Era o seguinte: não tratar apenas a artéria culpada, né? Tentar abrir e aí ver o que ia acontecer se você perfundisse melhor o miocárdio. Essa era a ideia, mais ou menos, do estudo, para saber se isso mudaria algum tipo de desfecho, né? E aí o observado foi exatamente o que você apresentou. Principalmente os de menos de 75 anos parecem ter se beneficiado e os mais idosos parece que não. Em relação ao BIA, também chamou a atenção, Janine, a quantidade de pessoas, né, que usaram BIA, e me chamou a atenção também por um outro motivo. Eles fizeram também nos pacientes que foram trombolizados. Então, será que punção arterial nesse paciente seria uma coisa interessante, né? Principalmente na fase aguda do infarto, já que você acabou de trombolizar o paciente, risco de sangramento muito alto. Enfim, é um trabalho que acho que todo mundo conhece, pelo menos quem trabalha com cardiologia, é um trabalho que é sempre citado, né? E ele tem suas críticas, obviamente, mas foi um trabalho muito bem feito. A Letéia, Natália, tem mais algum preceptor online que gostaria de comentar alguma coisa? Algum residente tem alguma dúvida, queira perguntar? Você tem uma Beleza. crítica pontual, Janine, para esse trabalho? Eu acho que no sentido de o desenho, eu acho que para a época com certeza foi muito bem estabelecido, mas tem muitas coisas aí que, como eu te falei, né? Acho que o tempo de diagnóstico para o tratamento ali, você vê que 20% só tiveram angioplastia com menos de 6 horas de sintomas, né? Isso talvez possa ter contribuído com uma mortalidade maior, né? Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito no diagnóstico, na conduta mais assertiva. Em relação ao tempo que você colocou de internação, ok, em relação ao infarto com supra, tudo bem, a gente segurava muito mais tempo o paciente antes. Mas no contexto desses pacientes aí, eu acho que não ia escapar muito desse tempo aí, não, viu? Né? Hoje mesmo em dia, um choque cardiogênico na UCO fica em média 7 dias, né? Mas para eles aí era uma média de 14 dias. Vamos tocar o barco. Então tá, vamos para o próximo. Agora o próximo estudo é um estudo publicado no Jornal Americano do Colégio de Cardiologia.
em 2025, que é a aterosclerose subclínica avançada e aspirina em baixas doses. Tá. Contextualização do estudo, né? Uma nova categoria de pacientes, praticamente assintomáticos, com alta carga de placa sem infarto, no caso, ou com revascularização prévia, mas com risco elevado dos eventos, né? Esses pacientes com síndrome coronariana, já com a doença coronariana, como eu tinha comentado. A diretriz, foi utilizado já a diretriz da ESC, né, a atualização de 2024, para incluir a recomendação do uso da aspirina nas doses desses pacientes assintomáticos. O foco já do artigo era propor esses pacientes já com aterosclerose subclínica avançada, se devem incluir já nos grupos assintomáticos lá com o uso com assintomáticos com uma indicação de aspirina. Esses pacientes com aterosclerose subclínica avançada foram caracterizados por alta carga de placa aterosclerótica, mesmo pacientes sem uma estenose coronariana obstrutiva significativa, né? E aí utilizado o score de cálcio, né? Pode ser utilizado também. A base fisiológica, né? A aterosclerose, que é um mecanismo mais comum desses pacientes por trás dessa doença arterial coronariana. A carga de placas de aterosclerose também é um preditor mais forte para esses eventos, desses graus de estenose. E também poderiam ser avaliados também por angiotomografia coronariana, por um score de cálcio, pelo ultrassom carotídeo. O argumento central do estudo, né, são os pacientes que tiveram essa carga de cálcio, o score de cálcio mais elevado, mais de 300, que tinham um risco de eventos semelhantes aos pacientes que tinham uma doença arterial coronariana obstrutiva, e a aspirina era já tradicionalmente usado como base na presença desses pacientes que tinham essa estenose. E o autor também defende a base baseia-se nessa carga dessas placas também para poder fazer o tratamento. E queria mostrar que a aspirina em baixas doses e era proposta dos pacientes com idade de menos de 70 anos, sem o risco de sangramento e tendo um store de cálcio já mais elevado, né? Esse conceito da ASA é uma nova categoria dentro desse contínuo para avaliar o risco dessa carga desses pacientes. Os pacientes eram assintomáticos, com carga de alta dessas placas e sem infarto, sem revascularização prévia, e tinham um risco também mais elevado, e sem estar claramente contemplando as diretrizes anteriores já dos casos. A proposta do autor era tratar esses pacientes com aspirinas lá, esses pacientes com... Estou meio perdido aqui. Tá. Com síndrome coronariana lá, assintomática. Foram prescritos para esses pacientes lá aspirina em baixas doses, principalmente contemplando esses pacientes com idade menor de 70 anos, sem o risco aumentado de sangramento e com alta carga de placa, né? A proposta era abandonar
a dicotomia de prevenção primária em relação à secundária e adotar um modelo baseado nesse contínuo de risco. A crítica à divisão do tradicional, né, que era a prevenção primária e a secundária. Os autores também incorporaram essa SA às diretrizes com parte das síndromes coronarianas crônicas assintomáticas com o uso individual da aspirina, né? Foi o uso mais individualizado para cada mapa da aspirina, baseado no risco-benefício para esse paciente, conforme as imagens que foram utilizadas, né, para poder fazer esses diagnósticos. As considerações: a aspirina, o estudo queria ver se a aspirina não deve ser utilizada nesses pacientes sem aterosclerose detectável, né, por essas imagens que foram utilizadas, seja pelo ultrassom, como eu tinha comentado, score de cálcio e tal, e o conceito também de se emerge se suporta com o modelo de risco para esses pacientes, né, se o risco, o benefício supera o risco para esses pacientes. As diretrizes futuras também não foi integrado para esses conceitos, né. O que foi o checklist desse, né? Se designava para todos os tratamentos, foi randomizado? Não foi randomizado, não é um ensaio clínico, e sim uma proposta baseada em evidências. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos até o final, não foram. Não era aplicável, pois não há um corte específico, né? O segmento foi completo? Não foi. Não houve um segmento clínico descrito, né, para cada paciente. A análise seguiu o princípio de intenção de tratar? Não era aplicável sem alocação de tratamento, né. A condição cega foi contemplada? Não foi um estudo que houve cega, foi utilizado o princípio de cegar, né, esses pacientes, o tratamento desses pacientes, nem com um controle do grupo. O grupo comparados eram similares no início do estudo? Sim, eram similares no estudo citado, e os grupos eram comparáveis um com o outro, sim. Além da intenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Sim, exceto pelo uso ou não da aspirina desses pacientes. A aplicabilidade, os resultados podem ser aplicáveis aos meus pacientes? Sim, em pacientes com alta carga de placa, nas imagens é possível realizar o tratamento. Todos os objetivos que foram relevantes e foram considerados? Sim, foram discutidos os riscos para esses pacientes, os riscos de sangramento, a observada idade, o score de cálcio desses pacientes. Os benefícios dos tratamentos superam o risco e os custos? Até sim. Quanto maior o risco do paciente, também tem um risco de sangramento para esses pacientes, né? Beleza, Henrique. Eu acho que foi isso. Então, foi. É um trabalho um pouco mais difícil de apresentar, porque é diferente do tipo de trabalho que vocês estão acostumados a ver, né? Um ensaio clínico, duplo cego, randomizado, né? Na verdade, esse trabalho é um ponto de vista. Ele foi baseado muito em cima do estudo MESA, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um estudo publicado uns 2 anos atrás, que ele pegou pacientes com, na verdade, score de cálcio maior que 100, e começou a dar AS para todos esses pacientes. E viu-se um benefício líquido em cima disso, entendeu? No ano passado, teve um estudo publicado chamado ARIC, que além do score de cálcio, pegou também ultrassom de carótida. E nesse ultrassom de carótida, eles pontuam o tamanho da placa vista na carótida. Quando essa placa é maior que 2 milímetros, eles equivalem a esse achado ao de um score de cálcio acima de 100, entendeu? Mas por que eu trouxe esse estudo?
se puder passar lá aquele slide que eu te pedi para colocar, só para vocês entenderem, gente, quando eu estava lá no internato, na residência, a gente era muito frequente o paciente intermediário, risco, prevenção primária, AS para todo mundo, entendeu? Era até assim, o paciente era diabético, ganhava AS. É até uma coisa que eu brinco, assim, que na minha formação, a gente surge esses trabalhos, nossa, vou colocar em 3 para todo mundo PC, vou colocar DAPA, vou colocar Ferialta, essas medicações que a gente está vendo que reduz desfecho e mortalidade, mas na prática clínica o que eu mais vejo hoje em dia é tirar remédio. Eu vejo paciente com AS, sem indicação de AS, eu estou tirando AS, tirando a darona, e vocês mesmos já têm esse senso crítico na UCO mesmo, vira mais professor, esse paciente está com AS, mas não teve evento e tal, então, passa aí para mim, por favor, Henrique. Basicamente, por conta desses 2 trabalhos, a gente meio que voltou atrás nessa questão de prevenção primária. Antigamente, prevenção primária era praticamente para quase todo mundo, e a gente teve isso do ASCEND e o ESPRI, que foram publicados no mesmo ano. O ASCEND foi com uma população de diabéticos, né? Então, era essa questão, AS para todo mundo, será que realmente é benefício? E ele mostrou que você dá AS para todos os pacientes com diabetes, realmente reduzia desfecho, na base de 12%, mas as custas de aumento de sangramento maior, um aumento de sangramento de 29%. E aí, quando eles faziam um NACE, que é aquele que a gente conversou na aula passada, né, que seria o benefício líquido, entre diminuir evento e aumentar sangramento, a gente via que o benefício líquido era praticamente zero, porque o infarto que você reduzia, você aumentava sangramento do outro lado, entendeu? E o ASPRI foi um trabalho exclusivamente com idosos, que não tiveram, dos 2 trabalhos, pacientes que não infartaram, não tiveram AVC prévio, né? Para você usar AS também como prevenção primária na redução de infarto. E nesse resultado do ASPRI, ele mostrou que a gente não teve benefício na redução de desfecho, mas teve um aumento absurdo de sangramento, principalmente sangramento por câncer, né, paciente com sangramento gastrointestinal, aumentando, inclusive, a mortalidade por todas as causas, as custas de sangramento. Então, assim, de 2018 para cá, meio que esse cenário da prevenção primária, ele foi reduzido a uma população muito especial. Basicamente, assim, o que a gente começou a pensar a partir de então, esse paciente tem uma lesão de 50% a 60% na DA e tem 40 anos, não tem nenhuma comorbidade, então, assim, o risco de sangramento dele é muito baixo, talvez é um paciente que compense você deixar uma profilaxia primária visando reduzir eventos, e não mais um uso de AS indiscriminado para todo mundo que era intermediário risco, né? E aí o que eu achei interessante desse trabalho, e é algo que o Fuster, que é o editor-chefe do Jack, ele já vem discutindo no podcast dele desde o ano passado, depois da publicação do ARIC, essa mudança no conceito de prevenção primária para prevenção por carga de placa. E aí você pegar esse paciente que tem um score de cálcio acima de 100, ou principalmente acima de 300, onde já tem esses trabalhos mostrando que um score de cálcio de 300 é equivalente ao paciente que já teve infarto, independente de ele ter uma lesão significativa ou não, entendeu? Então, acho que isso pode mudar um pouco a nossa prática clínica, até querer ouvir o Zarur, a Lê, não sei se a Nath também está aí, só para ver como que é a questão da prática deles, o que eles entendem nessa questão de cenário de prevenção primária, como eles atuam nessa questão de usar o AS com base de arteriosclerose subclínica. Então, a AS, eu sou da época que todo mundo que era diabético ganhava, tá? Uma aspirina, independente da idade, enfim, você via paciente de 90 anos que nunca teve evento usando AS, né? Pelo simples fato dele ter uma glicose de 130. Então, isso foi mudando, né? De início, eu lembro bem, a gente tinha receio de tirar, né? Então, o paciente ele vinha tomando
E aí você fala, tá usando, vai ficar usando, né? E não você não acrescentava, mas não tirava. A princípio a gente fazia mais ou menos assim. Depois disso, foi saindo aí, principalmente esse estudo Ascend de 2018, ele nos deu a autonomia de retirar a medicação, tá? Então, pacientes mais idosos, principalmente acima de 75 anos, tende-se a retirar a medicação a partir de 18. A gente acabou fazendo isso mais na prática clínica. E começamos a ser mais criteriosos. Em relação ao score de cálcio, primeiro, em relação à apresentação, Henrique, não deu para depreender, viu? Essa não ficou muito boa mesmo, não foi? Não consegui entender direito qual que era a publicação, enfim. Mas em relação ao score de cálcio, né, tem 2 pontos. Primeiro, ele mostra aterosclerose. Ponto. Ok, concordo com isso. Mas o segundo ponto é o seguinte: tem um estudo que eu não me lembro o nome, que ele mostrou o seguinte: pacientes com aterosclerose importante começaram a tratar de forma intensiva com estatina, ele tende a aumentar o score de cálcio, porque as placas tendem a calcificar, né? Então, há esse problema, ok, ela mostra que tem aterosclerose, mas o simples fato de score de cálcio, eu não consigo concordar de ser uma placa sob risco, entendeu? Então, tem que levar por esse ponto, né? Principalmente aquele paciente que tem, sei lá, uma toma de coronária com um monte de placa mista ou gordurosa pura, você começa a tratar intensivamente e o score de cálcio vai subir, porque essa placa tende a ser enxuta, né? E ela vai tender a calcificar. Se não me engano, foi o Hellcat, né? Exatamente. Tomografia de coronário. E tem uma outra questão também que está emergindo agora, a gente até pode perguntar depois para o Gilmar, mas é o conceito de placa instável, né? Então, assim, estão desenvolvendo software para avaliar chance de evento, né, pela placa instável, placa mista. Se a placa é mista, se é um perfil mais lipídico, se a camada fibrótica é maior. Isso aí talvez esteja correlacionado a uma probabilidade maior de evento do que o fato do tamanho da placa, né? Se é 50%, 60%. Exato. Oi, Janine. Desculpa, Zarur, vai falar mais? Pode falar e fica à vontade, desculpa. Não, só corroborando mesmo. Pode falar, Nath. Então, eu sou muito fã desse conceito da carga aterosclerótica. Desde o artigo que saiu no JAMA sobre a hipótese da placa, que é um artigo bem conceitual, depois vou mandar no grupo, eu gosto muito desse artigo, que ele fala sobre esses fenômenos que são envolvidos na placa, né? Eles começaram a estudar microcirculação ali e os fatores ali que liberam nessa placa, a questão de fatores mais vasoconstritores, né? A jusante da placa, eles trazem uns conceitos bem legais. E na minha prática clínica, para ser sincera, de forma que eu consiga ser mais rigorosa com a inserção do AS como prevenção primária, eu tenho utilizado muito o VOP e o PCR ultrassensível lipoproteína A. Eu estou usando esses estratificadores para saber se esse doente meu, eu tenho uma aterosclerose acelerada. E aí, mesmo ele não tendo uma placa significativa, mas tendo uma densidade de placa ali num angiotomo, nem às vezes o score de cálcio junta com o score de carótida, ali uma score de carótida, uma ultrassom de carótida, eu acabo usando sim. Porque esse doente é associado a, por exemplo, um doente com tabagismo ativo, com uma VOP aumentada, com uma glicada que sempre está oscilando muito na meta, né? Eu acho que ele vai ensejar um risco maior. Então, eu acabo fazendo uso do AS. Uma questão desses artigos é que, assim, eles validaram, beleza, que não é para todo mundo, mas ainda falta um estudo randomizado, né, controlado, de pacientes que talvez tenham esses estratificadores aí de mais precisão, como VOP, PCR ultrassensível, etc. A característica da placa, né, aquela placa que a gente olha que não é igual a uma placa que está ali, digamos assim, já sedimentada, uma placa que é mole, digamos assim, sabe? Então, acho que se talvez colocar um estudo nesse sentido, as coisas acho que vai beneficiar e vai esclarecer qual paciente eu devo ou não usar o AS.
problema desse estudo, Nath, é o volume de paciente, que tem que ser imenso. Sim, gigantesco. Eu acho que isso que nunca vai acontecer. Mas, assim, às vezes, se começar a surgir uma coisa ali com mais estratificadores. Principalmente para uma medicação barata, né? Então não vai rolar. Prevenção primária, acho que você vê estudo com 20 mil pacientes com aspirina, teria que ter pelo menos uns 40, 50 mil, mas, assim, coisas que a gente, como eu falei, né, a gente sempre é bom conhecer os trabalhos para ver aonde nosso paciente se encaixa, né, se o paciente é mais um paciente perfil aspri, ou se, igual a gente falou aí, eu, a Natália, o Zarur, a Lê, né, de procurar um paciente que talvez tenha benefício, né? Na minha prática clínica acaba sendo mais nesse cenário, quando o paciente realmente já tem uma placa subclínica aí, e é muito jovem, né? Mas acho que é interessante para vocês entenderem e também para vocês entenderem que tem perfis diferentes, né? Porque semana passada a gente está falando de usar prasugrel, mas era um paciente com infarto com supra, né? Paciente em evento agudo, né? Aqui a gente já está falando sobre manter o AS, mas num paciente coronariopata crônico. Então, só para vocês sedimentarem também na cabeça de vocês, que são populações diferentes, né? Que às vezes vocês estão na cabeça aí, não, a AS vai cair por terra, né? A gente está com um monte de trabalho com ticagrelor, agora com prasugrel, e de repente agora aparece um novo trabalho que revivendo a AS, né? Mas só reforçando que são cenários diferentes, e aí vocês têm que ter o feeling clínico de entender em qual cenário seu paciente está. Acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma pontuação? Quer fazer Bom dia. coisa? Oi, Ale. Tudo bem? Parabéns à apresentação. Que eu estava aqui aguardando uma consulta que não estava conseguindo falar, até mandei um texto ali nos comentários. Mas realmente, né? Antigamente, assim, pacientes, não tanto tempo atrás, pacientes com 50 anos diabéticos, você usava S como profilaxia primária para praticamente todos, né? Assim, e aí foi caindo em desuso, tendo em vista mais a prevenção secundária mesmo, né? Mas eu acho que, apesar desse estudo não ter contemplado ali todo o checklist, enfim, né? Eu acho que é algo que a gente tem que voltar a se pensar, porque a gente vem tendo novas tecnologias, novos exames, mostrando, né, outros parâmetros e que às vezes vão precisar ser englobados nesses scores, né? Então, assim, é válido mesmo porque ultrassom de carótida muitas vezes gera muita dúvida. Tem placa, trato com as estatinas, né? E acaba não colocando o AS. E achei muito interessante que a Camarão até pontuou também de associar a lipoproteína A, o PCR ultrassensível, enfim, outros achados que pode também nos auxiliar nessa decisão, né? Então, conforme a gente vai tendo novos exames e vai tendo novos parâmetros, essa questão volta, né, a ficar em voga, né? Se valeria a pena ou não, né? Assumindo riscos e benefícios. Então, acho muito interessante, achei que é uma discussão a se fazer, porque ainda a gente vê muitos pacientes que é igual, né, Dr. Zarur, né, Dr. Juninho também comentou, o paciente às vezes chega usando, e até você entender o motivo, se suspende, se não suspende, se espera mais informação, se espera mais exames, né, para depois reavaliar novamente. Mas eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, turma. Só um pontinho. Esse negócio de chegar usando, cara, o que mais gera confusão é a mildarona, bicho. O paciente chega usando a mildarona, você fica pensando, mas por que passou, né? Aí você fica, será que teve algum? Aí você fica com a receita de tirar. Em geral, o cara passou porque sim. Tá, então não tem a receita de tirar não, viu, gente? Não sei, tem uma parada cardíaca, tirem. A gente brinca, né, que a mildarona na cardiologia é igual o corticóide na dermato, né? Menos isso. Então tá bom, gente. Obrigado aí. Acho que na próxima semana a gente ganha uma folga por conta do feriado e na semana seguinte a Gabi vai apresentar o Confidence e o PAM Stent.
Beleza? Bom final de semana a todos. Falou, doutor. Boa sexta, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, parabéns.